Olá, bom dia. Eu queria trazer para você uma palavra para a gente meditar junto nesses dias, né? Fim de ano, Natal e a próxima virada de ano que vem por aí. A Bíblia traz diversas nuances, né? Quando a gente vai observar a narrativa da vinda, a encarnação do Senhor Jesus e o Natal propriamente dito. Mas eu quero meditar com você a partir de um versículo que mostra o começo da história de Jesus entre nós. Lucas, versículo 7 do capítulo 2, diz assim: E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Interessante a gente parar e pensar, né? Uma criança nascendo, mas não há lugar para ela naquela sociedade, naquele momento. Havia diversas circunstâncias que a gente poderia analisar. Talvez já tivesse tudo ocupado, porque era época de censo. Talvez não houvesse mesmo muitos lugares para que Jesus pudesse ali ser colocado e ter seus primeiros dias, mas o fato é que não havia lugar. Trazendo para os nossos dias, talvez eu e você possamos pensar que nessa época, embora haja tantas festividades, haja tanta celebração, talvez ainda não haja lugar para Jesus nessa nossa caminhada. Talvez não haja lugar para a gente poder celebrar Jesus como Salvador da nossa vida. Talvez dentro da nossa família haja lugar para amigo oculto, para presentes, para viagens, mas não haja lugar para o Salvador fazer parte da nossa história. Quero desenvolver um pouquinho mais com você sobre a questão de que Jesus, ele mesmo não tendo o lugar que era digno do Rei, do Salvador, ele desenvolveu a sua caminhada de infância, adolescência, se deu como uma criança normal, embora aqui e acolá a Bíblia mostra que ele era extremamente diferenciado, como no episódio em que ele está entre os doutores, mas Jesus cresceu e desenvolveu seu ministério. Mas olha só que interessante. Quando João começa a narrativa dele sobre a vinda de Jesus, ele também dá um enfoque agora bem mais profundo. O texto de João, no capítulo 1, verso 11, diz assim: Ele veio para o que era seu, para o povo que era dele, mas os seus não o receberam. Não havia lugar no coração para aquele que era o Salvador. Não havia lugar para aquele que era o Rei. E isso não é só o registro do fato do que aconteceu. Mas veja o que Isaías, bem antes, séculos antes, vai dizer sobre a vinda do Salvador. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Veja que a figura de Cristo carrega consigo na história uma vertente de rejeição. E aí nós entramos nos dias de hoje e vemos o quanto o Natal, por mais poderoso que seja, por mais lindo que carregue na sua história, ele tem essa nuance também de ser desprezado. Muitas vezes as pessoas querem as festas, mas não querem aquele que é o motivo da festa. E eu queria falar para você que talvez nesses dias se sinta também rejeitado, desprezado, muitas vezes perdido no meio dessas situações, que Jesus sabe aquilo por que você passa, a situação que você passa. Ele tem nele mesmo na história, não só a experiência, mas a vitória sobre todo tipo de negativismo, de desprezo, todo tipo de rejeição. Mas eu queria refletir com você que talvez nesses dias esteja vivendo um tempo muito bacana, muito bonito, que é tempo de você pensar se de fato Jesus tem tido lugar na sua caminhada, na sua história de vida, na sua família. Quantos estão aí lutando para que o Natal seja apagado? Quem então vai celebrar o Natal? Onde está o lugar para Jesus nesses nossos dias? E a resposta é naqueles que de fato têm conhecido o Salvador na sua caminhada, naqueles que de fato têm experimentado Jesus na sua história. Por isso, eu queria trazer para você uma situação que é, ao mesmo tempo, talvez dura, difícil, mas que pode ser extremamente louvável e renovadora. Não abra mão de celebrar a vida e a vitória,
Não abra mão de proclamar o nome de Jesus entre os seus parentes, amigos, aquelas pessoas do seu trabalho. Não abra mão de dar um testemunho vivo do Evangelho para essas pessoas. Primeiro porque a gente demonstra se Jesus está fora ou dentro, se há lugar para Ele ou não na nossa caminhada, quando nós proclamamos aquilo que é a nossa vida. A gente fala daquilo que é a nossa história. Mas é possível que Jesus possa estar de fora da nossa caminhada nesses tempos. É possível que Jesus precise entrar e fazer um lugar bem mais profundo na nossa vida. E eu queria então colocar isso para você, um convite a proclamar Jesus. Porque se nós não proclamarmos, quem vai proclamar salvação? Se a igreja do Senhor não proclamar, não celebrar, quem é que vai celebrar? Pense nisso. Quero terminar com um versículo lá do Apocalipse, onde o Senhor Jesus, escrevendo à igreja de Laodiceia, ele vai mostrar que ele pode estar fora ainda hoje, mas ele tem nos chamado, ele tem batido, ele quer entrar dentro da sua igreja, dentro da sua história, dentro da sua família e provocar uma transformação maravilhosa, que é o que nós desejamos para esse próximo ano, o ano de 2023, que Jesus esteja poderosamente dentro da sua caminhada. Veja comigo quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um convite, é um batido para a igreja. E nós muitas vezes pensamos que Jesus só está batendo a porta daqueles que estão lá fora. Pense nisso, abra seu coração, abra sua vida para que Jesus esteja dentro, para que haja lugar para Ele caminhar com você. Que você tenha um ano novo abençoadíssimo e esse tempo de festas seja sempre com a presença de Jesus no seu coração, na sua casa e principalmente dentro da nossa vida como igreja do Senhor. Um grande abraço e um ano novo maravilhoso para você, para toda a sua família, para a nossa cidade e para a nossa nação. Que Deus te abençoe.